Anderson, o que tu tem a falar sobre tendências nos Estados Unidos que talvez possa ser aplicado para nós, tendência na economia, no jeito de morar, no jeito de viver das pessoas? O que está acontecendo por lá? A gente conversa muito sobre isso, né? E até decidimos fazer um vídeo exatamente para compartilhar isso com as pessoas, porque eu moro nos Estados Unidos há 5 anos, mas eu tenho um negócio lá há pelo menos 12. Os Estados Unidos ele é meio que em muitos aspectos que acontece lá vai acontecer depois no resto do mundo. E o que a gente viu agora é que as coisas estão acontecendo mais rápido ainda, né? Por exemplo, depois da pandemia ou agora ainda na pandemia, a forma das pessoas viver mudou e como elas querem viver e o que elas valorizam, né? Então, eu vou dar um exemplo assim na minha região. Eu moro numa cidade que eu até consideraria como se fosse a Santa Cruz em relação à metrópole Porto Alegre. Então eu moro em Kenton, que é como se fosse a pequena cidade do interior com relação a Porto Alegre, ou com relação a Atlanta, no estado da Geórgia. As pessoas estão indo para os interiores. Elas estão fazendo esse caminho que é o inverso de 20 anos atrás, né? Eu lembro que eu fui para Porto Alegre, morar em Porto Alegre há 20 anos atrás, porque justamente as pessoas iam para o centro buscar o que eram os recursos das grandes metrópoles. Hoje é o contrário, as pessoas estão levando os recursos, levando as conveniências, levando os locais comerciais para onde as pessoas querem morar. Hoje, morar no centro da cidade, onde é tudo apertado, é trânsito, é até insegurança, não faz muito sentido. Tu tem que fazer esses centros fora da cidade e conseguir as conveniências que as pessoas precisam, que aí é mercado, é farmácia, é serviços, facilidade de transporte. Eu acho que isso que é o que vai acontecer de tendência forte no Brasil também. Isso me chama a atenção. Eu, quando estive lá aquela vez nos Estados Unidos contigo, eu visitei um condomínio lá e me chamou a atenção algumas coisas. E, aliás, o Alphaville no Brasil, ele trouxe essa ideia e construiu em São Paulo diversos condomínios, mas fez uma central toda de agências bancárias na época, de supermercado, de lojas, enfim. Ou seja, concordas então que a tendência é a pessoa queremos um lugar harmônico, mas é importante que ao mesmo tempo as coisas práticas, tipo supermercado, tipo restaurante, que também tenha tudo à mão e não dependa que fique tudo longe, né? E até o transporte, assim, né? As pessoas... Hoje ninguém mais aceita tu ficar diariamente 1 hora no trânsito, por exemplo, para ir trabalhar, uma coisa que tu pode fazer de casa, por exemplo, né? Então as pessoas aprenderam a trabalhar remoto. Então a prioridade das pessoas agora é a qualidade de vida. Que nem tu mesmo falou esses dias numa conversa, as pessoas estão mais preocupadas agora em ser felizes no agora, porque justamente não se sabe como é que vai ser o amanhã. Se um dia eu voltar a morar no Brasil, eu com certeza eu moraria, por exemplo, aqui em Santa Cruz, considerando que no caso a minha empresa é em Porto Alegre. Eu acho que é uma distância suficiente de acesso para poder ir alguns dias por semana trabalhar presencialmente. É muito prático. E não existe uma comparação assim do tipo custo-benefício numa cidade do interior desenvolvida como Santa Cruz, por exemplo, e ainda numa região aqui que é fácil acesso para rodovia, que tem ainda já todo esse ecossistema, que nem aqui no Jardim Europa, exatamente isso que vocês vêm desenvolvendo aqui ao longo dos anos. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que essas regiões, eles são os polos de maior valorização dos imóveis. Então, estamos falando de tendências, então a pessoa precisa se preparar. Eu vejo assim com muito bons olhos assim essa preparação que eu acho que vocês estão fazendo aqui em Santa Cruz para ser um polo assim justamente de qualidade de vida. Onde é que eu quero chegar? A essa preocupação, aquilo que nós falávamos antes. Tentar criar alguma coisa que dê facilidade para as pessoas e que dê prazer para as pessoas. Então, eu acho que essa é uma tendência aí. Tem surgido empreendimentos que têm esse viés também de oferecer, facilitar a vida da pessoa. Uma coisa assim que cada vez mais as pessoas estão entendendo que o valor do metro quadrado da área construída é supérfluo, né? Porque como é que, por exemplo, assim, tu vai vender um apartamento aqui que o valor do metro quadrado, como é que tu valoriza toda essa área aqui, né? Por exemplo. Então as pessoas estão dando valor a isso mais e estão parando de olhar aquele número burro que é só o metro quadrado, a área privativa, por exemplo. Tanto que se fosse a tendência contrária, todo mundo ia simplesmente enterrar tudo que dá de apartamento, usar o máximo do índice e não ia ter área nenhuma. Mas na verdade é isso que as pessoas querem. Elas querem ter um apartamento, mas elas querem ter uma área disponível que também não precisa ser elas que cortam a grama. Um parque maravilhoso, ao mesmo tempo privativo, que não seja inseguro, né? Então juntar eu acho que essas coisas assim de segurança com parque, com área aberta, com pouca responsabilidade de manutenção, eu acho que é uma das grandes jogadas aqui. Então, na tua percepção, compartilhamento por aplicativos, etc., essa é uma tendência grande? Sim, de tudo, inclusive, né, de imóveis ou de carros ou de outras coisas. As pessoas estão aprendendo a ser mais eficientes, né? Eu acho que muita dessas inovações que a gente vê nos Estados Unidos, elas vão se aplicar aqui e é importante, que nem tu falou, não, parece que não tem planejamento
planejamento, mas ao desenvolver um empreendimento desses, com certeza existiu muita pesquisa para entender o que vai precisar, como é que vai se adequar, como é que as pessoas vão querer a tendência, né? Então, eu acho que assim, minha visão de fora, eu fico feliz de estar visitando aqui, vendo que vocês estão fazendo a coisa certa. Muita gente aqui no Brasil às vezes não entende ainda ou não está preparado, mas é muito bom ver que a tendência do que está acontecendo no mundo está sendo aplicada aqui e, obviamente, depois no futuro as pessoas vão dizer assim, ah, sim, claro, era óbvio, né? Sim. Mas agora ainda é um pouco novo para muita gente. E essa é a função do empreendedor, é ele empreender, ele criar soluções mesmo antes delas serem bem conscientes das pessoas, né?